A Páscoa do povo judeu não podia começar com o sol brilhando. Não até as 3 primeiras estrelas terem aparecido. Um pequeno grupo de homens se aproximava do portão da cidade. Uma cidade totalmente lotada de fiéis judeus. O pequeno grupo estava a caminho da casa de um amigo para compartilharem da ceia da Páscoa. Para eles, seria o final e o começo. O sol já estava para se pôr. O anoitecer não estava longe. A celebração ia começar. Numa distribuição Comev, em memória. Versão brasileira Dungla Mix, Rio. A visão da sala não poderia ser romantizada. Era assustadora. Cerca de 2.000 cordeiros tinham sido sacrificados hoje. Havia sangue inocente escorrendo pelo altar durante horas. Esta noite, eles irão compartilhar a ceia com todos os filhos de Israel. 2 dos discípulos de Jesus, Pedro e João, passaram a maior parte da tarde preparando esta sala para a ceia da Páscoa. Nunca será esquecido que os seguidores de Jesus eram profundamente judeus. E no 15º dia do mês do ano judaico de 3.790, todos os judeus celebraram a Páscoa. Os homens que aqui vieram não vieram como santos cristãos para criar um novo sacramento. Eles vieram como judeus fiéis para obedecer o mandamento de Moisés. E se na verdade eles se tornaram santos, com suas aparências para sempre moldadas num estranho vidro colorido, suas ações durante as próximas horas nunca foram reveladas. Ele começou cedo esta noite, João. Não se preocupe com Judas, Pedro. Jesus sabe o que ele quer. Ele está atrás do lugar de honra. Não se preocupe com isso. Jesus sabe quem trabalhou o dia todo preparando as coisas para hoje. Mas quem? Hã? Quem ficou na fila 4 horas hoje no templo? Era a sua vez, eu fiquei no ano passado. Ano passado, Tiago sacrificou o cordeiro. Eu fiquei na fila um ano destes. Além de que, alguém com um toque de beleza e um pouco de classe tinha que arrumar este lugar. Ah, então você vai ficar com o lugar de honra porque você é bonito e tem classe. Não. Eu vou sentar perto do Metro porque ele gosta de mim. Jesus gosta de todo mundo, exceto dos hipócritas. Simão. Você se lembra quem Jesus disse que iria dar a chave do seu reino? Sim, provavelmente para mantê-lo fora dos portões. Eu vou lhe dizer uma coisa, Simão. Desculpe, Pedro. Nem mesmo Jesus gosta do cheiro de peixe velho. João, você passou tanto tempo naqueles barcos quanto eu. Sim? Mas não trazia meu trabalho para casa comigo. Olhe, não levante a voz, Simão. O mestre não gosta.
Se estiver procurando santos, você vai ter que esperar por muito tempo. Ninguém sabe ao certo quem teve o lugar de honra à esquerda de Jesus naquela noite. Há evidências de que Jesus deu o lugar de honra a Judas. Se foi, essa deve ter sido uma lição que os discípulos jamais iriam esquecer. Nós sabemos que João sentou-se à direita de Jesus, enquanto que Pedro sentou-se em frente a João. Pedro não aceitou a posição inferior graciosamente. A ceia da Páscoa começou com o primeiro cálice de vinho. Como anfitrião, o próprio Jesus pegou o cálice e o abençoou. Abençoado seja Jeová, nosso Deus, que criou o fruto da videira. Por um breve momento, Jesus olhou em volta da mesa, estudando os rostos dos amigos que amava. Então ele disse: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Peguem e distribuam entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da videira até o dia em que beberei convosco no reino de meu Pai. Estas palavras eram novas, não estavam nas Escrituras. Para os judeus, a ceia da Páscoa era a celebração mais conhecida. Não é de se admirar que o grupo ficara perplexo e surpreso com as novas palavras de Jesus. É claro que ficamos surpresos. A liturgia da Páscoa não era para ser modificada, todos sabiam disso. Algumas coisas simplesmente não deviam ser mudadas. Mesmo que não fosse a primeira vez que Jesus tivesse assinalado nossa ortodoxia. Recentemente, nossos líderes religiosos não queriam nada com Jesus. Não se enganem com esse homem. Ele era um grande revolucionário. Estremeceu nossa religião e a estrutura vigente em suas bases. E nenhuma instituição era mais firme na cultura judaica do que a ceia da Páscoa era como uma rocha. Os romanos poderiam vir tomar nossa terra, taxar nossas casas. O sol poderia queimar nossas colheitas, mas a Páscoa, a ceia da Páscoa permanecia, ela se mantinha. Agora Jesus estava mudando até isto. Não era fácil para nós. Nossa ortodoxia estava se partindo. Acho que estávamos assustados. Porque quando isso terminasse, nada seria deixado para nos apoiarmos. Nada além dele. Passa o cálice. Essa noite foi cheia do inesperado. Cheia de pedaços de um quebra-cabeças naquele momento. Mas o comportamento de Simão, aquele que Jesus chamava de Pedro, era tão previsível quanto o seu temperamento. Simão, pode se alegrar. É uma comemoração. Alguma coisa de errada, Simão? Está doente? Se não fosse eu ter brigado com as pessoas no templo, não teria comida hoje. Eu sei disso. E daí? Por que Judas sempre se senta no lugar de honra? Porque ele é o tesoureiro, Simão. Deve ficar lá. João não é tesoureiro e olha onde ele está sentado. Por que sempre se senta aí, João? Responda ele, João. Quando sou eu que sempre faço todo o trabalho. E sou eu que tenho que fazê-lo de novo. Não é verdade. Se vamos passar nossa ceia de Páscoa questionando sobre quem senta onde, Mateus é o membro mais velho do nosso grupo. É ele quem deve sentar. Nada!
Isso não vale absolutamente nada. Talvez devesse lembrar você, Simão, que fui eu que apresentei você a Jesus em primeiro lugar. Fique fora disso, André. E quanto a isso, Simão, ele tem tanto direito quanto qualquer outro. Ele é meu irmão mais novo. E ele senta onde eu mandar ele sentar. Você não vai me mandar nada, eu sento onde bem quiser. Ninguém mais aqui jantou sobre a água. Isso aconteceu muitas vezes. Eu ficava me perguntando por que Jesus sempre me pedia para ir com ele em primeiro lugar. Ele costumava conversar bastante. Todo mundo queria estar com ele só para ver o que ele ia dizer em seguida. Poderia ter qualquer pessoa como amigo. Mas eu imaginei que se alguém como ele queria ser amigo de alguém como eu seria um tolo se não o seguisse. Acho que Jesus não gostava muito do orgulho. Mas às vezes eu me sentia realmente importante só por estar com ele. Como quando fomos a Cafarnaum e lá estava aquela grande multidão de pessoas tentando ver Jesus. Às vezes eu via alguns dos meus amigos do mercado de peixe na multidão. Então eu ficava bem perto de Jesus. E ele falava comigo como se eu fosse alguém. Tenho que admitir que gostei muito disso. Eu acho que a perturbação foi por isso naquela noite. Eu sabia que não era a pessoa mais brilhante do mundo. Eu era um bom pescador. Muito bom. Mas eu não sabia muito sobre mais nada. Eu lembro quando eu era jovem e costumava ir a uma festa. Sempre me dava um lugar no fundo da sala. Eu sentava e olhava advogados e homens de negócios que passavam por mim. E eles nem me viam. Como se eu não estivesse lá. Eles iam para seus lugares de honra e todos sorriam para eles e os cumprimentavam. E eu sabia que eu nunca seria assim. Fazia com que eu me sentisse muito mal às vezes. Eu acho que nunca aceitei isso. Então, naquela noite, eu pensei que só uma vez Simão, o pescador, poderia ter o lugar de honra. E eu poderia voltar a Cafarnaum e contar para minha esposa e filhos sobre a vez que Jesus me deu lugar de honra na Páscoa. Bom, Jesus podia ser muito duro às vezes. E ele teve um jeito muito triste para solucionar a nossa briga naquela noite. Depois que todos ficamos quietos, Jesus começou a agir muito estranho. Ele se levantou, tirou o manto e colocou uma toalha na cintura. Como um escravo. Então pegou uma tina de água e andou até onde eu estava sentado. Se abaixou perto de mim e desatou minhas sandálias. Quando eu me dei conta que Jesus, o homem que acreditava ser o Messias, iria lavar meus pés, eu disse, espere. Não posso deixá-lo fazer isso. É o tipo de coisa que um escravo faz. Eu disse a ele
Ele nunca iria lavar os meus pés. Ele poderia ter ficado zangado outra vez. Ao invés disso, ele me olhou com muita paciência e disse: Simão, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Então ele esperou, como se estivesse esperando que eu dissesse: está bem. Não podia olhar para ele enquanto ele fazia aquilo. Eu estava envergonhado. Todos estavam olhando. Foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Deixá-lo fazer aquilo. Eu comecei a pensar sobre todas as vezes que estive com Jesus. Como o admirava. Olhava para ele, quase o adorando às vezes. E lá estava ele lavando os meus pés. Naquela hora, mais do que nunca, eu queria que ele soubesse que seja lá o que houvesse, eu queria estar com ele. Eu queria ser um dos seus. Nunca fui muito bom para falar as coisas certas. Mas eu me inclinei e sussurrei: Senhor, não são só os meus pés. Depois que terminou, ele olhou para mim com muita calma e paciência e disse: Simão, você sabe o que eu fiz? Eu não pude responder a ele. Mas entendi. A primeira parte da ceia da Páscoa é o que chamaríamos de antepasto, com ervas amargas em pão não levedado. Tudo o que pertencia à ceia era simbólico. Ervas amargas eram para lembrar aos judeus a amargura de sua escravidão no Egito. Essa noite, Jesus iria usar as ervas de uma forma que atordoou os seus seguidores. Um de vós, ele disse, irá me trair. Quem, mestre? Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato. Pergunte a ele quem é. Senhor, quem é? Jesus sussurrou a João: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado.
sabe... Sou eu, porventura? Tu o disseste, Judas. O que fazes, faze-o depressa. Haverá muitas pessoas. Muitas pessoas, eu espero, que dirão que eu traí o Messias esta noite. Estão erradas. Eu não o traí, ele mesmo se traiu. Todos sabíamos que estava acabado. Eu fui apenas o único que decidiu fazer algo a respeito. Acham que eu queria que acabasse assim? Eu segui Jesus durante 3 anos. O segui por toda parte. Eu enjoei no barco. Dormi no chão. Andei no tumulto de Nazaré. Como se nunca tivesse tido uma mulher. O que me prendeu? Tivemos que pedir emprestado uma sala para nossa ceia de Páscoa. Qualquer um que proclama ser o Messias deveria ser capaz de conseguir o essencial. Uma semana atrás, Jesus poderia ter tomado essa cidade toda. Claro que algumas pessoas teriam que ser mortas. Talvez muitas pessoas. Mas nós estaríamos livres. Ao invés disso, ele fez um comentário vago sobre seu reino não ser desse mundo. O que é isso? Esse é o mundo que eu conheço. É o mundo que eu quero deixar a minha marca. Se Jesus tivesse apenas arriscado a enfrentar Roma, eu seria um dos principais de um novo império. O Império Judaico. Mas não quis. Me disse uma vez que um homem não lucraria nada em ter possessões no mundo todo e perder sua alma. Só não podia ver que havia uma outra possibilidade. Talvez um homem possa ter a ambos. Por que ele não podia ver isto? Ao invés disso, falava que os últimos serão os primeiros. Os pobres serão ricos. Os perseguidos, abençoados, que quem perdesse a sua vida a ganharia. Isso parece com o Messias? Parece? Então saí com o que pude. Não muito depois de 3 anos. O bastante para um final de semana no mar. Ou uns 2 mantos novos. Não muito. Mas pelo menos alguma coisa que eu possa tocar. Algo real. Talvez seja o bastante por enquanto.
Isso não foi o bastante para Judas. Isso nunca seria o bastante para ninguém. A ceia da Páscoa continuou. Todos pareciam mais relaxados com a saída de Judas. Todos, menos Felipe. Como parte da liturgia da Páscoa, pedia que o mais jovem presente fizesse a pergunta tradicional ao anfitrião. E os outros nunca esqueciam de lembrar a Felipe que ele era o mais jovem. Mestre, por que essa noite se distingue de todas as outras noites? Os discípulos esperavam em silêncio. Agora era a vez de Jesus. De acordo com a tradição, o anfitrião tinha que contar a história da primeira Páscoa. Uma história que todo judeu sabia de cor. Só que nunca havia sido contada da forma que Jesus contou naquela noite. Era uma história que começou na escravidão. Moisés havia exigido do faraó egípcio que o povo hebreu fosse liberto. Porque se ele recusasse, Jeová traria pragas terríveis sobre os egípcios. Ainda assim, o faraó não deixou os hebreus partirem. Então o Senhor disse a Moisés e a Araão na terra do Egito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro para cada casa. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na vega da porta. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Não era uma bela história. E não era para ser. Os judeus, o povo de Deus, nunca esqueceria o que aquela redenção custou. No Egito, custou a vida de um inocente, sem mácula, cordeiro desamparado. Logo, iria custar a vida de um cordeiro infinitamente mais precioso. E Jesus tomou o pão e o abençoou. Graças sejam dadas a Deus, nosso Senhor, Rei do mundo, que deu o pão que foi gerado da terra. Amém. Amém. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eles fizeram o que ele disse. E como das muitas outras vezes, eles tentaram entender. Alguns entenderam mais do que os outros. Fiquei com medo de que você não voltasse, Felipe. Eu não pensei que isso fosse logo.
Eu amo esse lugar. Pode ser pequeno, modesto, empoeirado. Mas tudo que eu amo está aqui. Acho que Jesus precisa de mim. E sei que preciso dele. Mas, Felipe, se sua felicidade está aqui, se nossa felicidade está aqui, não é muito importante ficar viajando por aí com um rabi itinerante? Eu pensava assim também. Ah, Rebeca. Houve noites em Cafarnaum que eu estava tão sozinho que pensei que morreria. E em todo lugar que olhava, eu via esta casa, esta sala. Lembrei dos momentos felizes, bons amigos. E pensei em você e todos os nossos planos. Do que seria melhor e pior. Por que os homens pensam que são os únicos que conhecem a solidão? Rebeca, eu creio... Você sabe como é aqui? Levanto de manhã, sinto o cheiro das flores da minha janela, ouço as chuvas de verão no meu telhado. Então penso por um momento que a vida é muito boa, que o mundo é realmente precioso. E então me lembro. Felipe se foi. E o mundo não é bom. E Cafarnaum é tão longe. E o meu pai, ele fica me falando, Rebeca, existem muitos homens bons aqui. Por que não olha para Mateus? Ele é bonito, é rico. Seria um ótimo marido. Não poderia dizer ao meu pai o que tem em meu coração. Não poderia dizer a ninguém. E o pior é que o meu amor por você sempre existirá. Mesmo quando eu for velha e for a esposa de alguém bonito e muito rico. Rebeca. Felipe, por favor, fique. Nada pode ser mais importante que a sua felicidade. Oh, sim. Muitas coisas. Não seguiria Jesus só para ser feliz. Eu não poderia ser mais feliz do que aqui com você. Então por quê? Eu sigo a Jesus porque ele fala a verdade. Porque é a verdade. E eu acho que esta verdade vai ser para sempre mais importante do que a felicidade. Eu não entendo. De que adianta a verdade se não podemos ser felizes? No começo, muitos de nós estavam seguindo a Jesus porque estavam com fome. Alguns queriam saúde. Acho que alguns deles pensavam que Jesus traria prosperidade e posição. Todos procurávamos a felicidade. Sabe o que Jesus disse sobre o pão? Ele disse que o pão que ele estava dando para a vida do mundo era a sua carne. Felipe? Eu sei. Por isso eu saí antes dos outros. A emoção terminara. Multidões se foram. Jesus dificilmente faria mais alguns milagres. Ao contrário. Ele falava mais e mais sobre morte. Foi por isso que eu fugi, Rebeca. Mas quando Jesus esteve aqui, ele falava muito sobre vida. Eu sei. Pensei muito sobre isso desde que voltei para casa. Ainda não entendo isso. Mas talvez seja a coisa mais importante que preciso entender. Talvez vida e morte estejam juntas
Rebeca. Jesus talvez tenha pedido mais do que pensei que fosse possível. E se eu não voltar, acho que eu nunca vou achar as respostas. E eu tenho que achar as respostas. Como é Cafarnaum? É diferente. Muita gente. Muitos barcos. E é frio. E de noite, o vento vem do lago. E tem muitos romanos. Eles até têm a sua própria sinagoga. O que Felipe vai fazer lá? Aprendo a pescar. Pedro e João estão me ensinando. Eu não sou muito bom. Deixo minha rede toda emaranhada. Você, pescador. Não posso acreditar nisto. Oh, Felipe. Eu vou sentir sua falta. É muito fácil esquecer que aqueles homens tinham esposas, noivas, filhos e desejos como todos os homens. Eles estavam sozinhos e com medo, e duvidosos com o futuro. Eles eram como nós. Exatamente como nós. Isto é confortador. O que aconteceu durante a ceia? O compartilhar do Cordeiro Pascal tinha uma bela e profunda significação que alguns de nós nunca serão capazes de ver. Era a última vez que estes amigos estariam juntos antes da morte de Jesus. Alguns deles, como Felipe, perceberam isto. Entretanto, como sempre, Jesus aliviou o medo deles com palavras de conforto e compreensão. Palavras que eles precisaram muito durante aquela noite sombria. Muito bem. Eu gostaria de lhes contar o que ele disse. Posso lhes contar o que ele disse. As palavras, mas... o significado. O que eu vi e ouço toda vez que me lembro daquelas palavras. Mas acho que isso não vem de mim. De qualquer modo, há uma grande diferença entre o que eu entendi lá e o que eu entendo agora. O que eu entendi lá e agora é que ele nos amou. Ele sabia que nós não entendíamos. Quero dizer que era muito óbvio. Mas ele só sabia quão profundo nosso desentendimento chegava. Mas ele continuou nos falando como um pai a uma criança. Ele de alguma forma sabia, ou esperava que nós entendêssemos algum dia. Primeiro, todos nós tentamos ficar mais ou menos alegres. Mas era impossível. Era como se tentássemos ser felizes com o final de uma festa ou coisa assim. Como se pode ficar feliz quando parece que essa festa é a última vez que se está junto? Jesus tinha decidido que ele iria morrer logo. Ele estava certo sobre tudo mais que eu me lembro. Nada disso fazia sentido. Mas o que iríamos dizer? Eu
Eu acho que todos começamos a nos sentir cada vez pior por dentro durante a ceia. Eu não era o único que tentava evitar as lágrimas quando ele disse: não se entristeçam. E creiam em Deus e assim crerão em mim também. Ele disse que ia preparar um lugar para nós. E é claro, ele voltaria para nós. Coisas como estas ajudaram muito. E Jesus pegou o terceiro dos 4 cálices da Páscoa, aquele que os rabinos chamavam o cálice da redenção, e o abençoou. Abençoado seja nosso Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que alimenta o mundo todo com bondade, com graça e misericórdia. Agradecemos a Ti, ó Senhor nosso Deus, que tem nos dado como herança uma terra boa e agradável. Tem misericórdia, ó Senhor nosso Deus, de Israel, do Teu povo, de Jerusalém, Tua cidade, e do Sião, o lugar onde habita a Tua glória. E sobre o Teu altar, e sobre o Teu templo, que a bênção seja dada, ó Senhor, Tu que construíste Jerusalém. Amém. 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 Este cálice que é derramado por vós é o novo pacto em meu sangue, que é derramado em nome de muitos para o perdão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Pai Santo, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, a eles como me tens amado a mim. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém sua vida pelos seus amigos.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Apóstolo Paulo.